Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Muitas pessoas viveram a tristeza de assistir uma série, amar ela e ela ser cancelada. Mas quem gosta de The Walking Dead não pode reclamar disso. Isso porque essa série, baseada num gibi, tem mais de 10 temporadas, 5 spin-offs, tem game, tem material a dar com pau, livro, coisa arada, é conteúdo infinito. Um emprego garantido pra vida toda. Isso porque The Walking Dead foi um grande sucesso e até hoje é uma das obras mais lembradas quando o assunto são produções envolvendo zumbis. Entretanto, essa série é muito curiosa porque ao mesmo tempo que muitas pessoas são fãs e acompanharam até o fim, várias outras acabaram abandonando a série ao longo do caminho. E isso inclui, veja só, eu e o Miguel, que começamos a assistir, mas nunca fomos até o final. A gente parou ali na metade do caminho. Chega, cansei. Mas, atendendo a pedidos e por curiosidade também, hoje a gente inicia uma jornada aqui por todas as temporadas de The Walking Dead, mais de 170 episódios que a gente vai assistir, trazendo aqui o enredo, algumas curiosidades e, obviamente, a nossa opinião sobre tudo isso. Será que The Walking Dead piorou tanto quanto as pessoas falam? Vamos descobrir isso hoje e em várias partes dessa saga, porque é o seguinte, tá? Não é como se a gente fosse começar essa saga agora, semana que vem parte 2, na outra parte 3. Não tem como senão ser um ano inteiro só de The Walking Dead. A gente vai espaçar um pouco mais isso aí, tá bom? Faz sentido. Faz muito sentido. Mas chega de papo, apague as luzes do seu quarto e bota lá na porta para ninguém abrir, porque tem um morto dentro dele e esse morto é você assistindo a primeira parte da saga The Walking Dead aqui no canal Piuí. Você trata a gente como um zumbi quando você vê um vídeo aqui, ó, e não deixa like. Você passa entre a gente assim, like. E você só vai passando, ignorando a gente. Por favor, para com isso. A gente é humano. Deixa o like. Like. O zumbi é uma criatura tão marcante que por onde passou, deixou sua marca. Como a gente já comentou lá na saga sobre George Romero, falando lá dos anos 60, quando ele começou com essa ideia. Claro, ele se baseou em outras coisas que já existiam, mas ele meio que criou o que é o zumbi definitivo. E de lá pra cá, vários filmes do Romero, vários filmes de outros grandes diretores. A gente teve games, Resident Evil, que a gente tratou aqui também e foi falando sempre que o zumbi aparecia, tinha uma obra relevante e ela fazia muito sucesso. É um superastro. Obrigado, senhor. E isso não aconteceu apenas no cinema e nos games, mas também em muitas outras mídias, incluindo, veja só, as HQs. Isso porque lá em 2003 foi lançado o primeiro volume de The Walking Dead. Criada por Robert Kirkman e pelo ilustrador Tony Moore, The Walking Dead trazia arcos bastante maduros, cheios de reviravolta e com um tom muito pessimista. Então era uma produção que tinha muita personalidade e que conseguiu obter sucesso entre as HQs. Entenda que esse sucesso não é algo comparado com o que depois ela veio a se tornar, mas já foi muito bem recebida logo de largada, tanto que chamou a atenção da AMC. Do Village People? Não, a emissora de TV responsável por outras grandes séries como Breaking Bad e Mad Men, que decidiu então que embarcaria na jornada de produzir The Walking Dead. Isso tendo como showrunner, como diretor e como roteirista Frank Darabont, que já esteve envolvido aí com grandes filmes como A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade. Ah, e o Nevoeiro também, não vai esquecer, né? Só filmaço, bicho. O Nevoeiro, enfim, é um cara que tem nome, uma emissora que conseguiu já fazer a sua própria tradição de ter algumas séries bem renomadas e dali em diante bastaram alguns anos para que essa HQ finalmente chegasse às telas de TV como The Walking Dead, que era na época uma aposta. E vou dizer, foi uma aposta que deu muito certo. Lançado em 2010, The Walking Dead nos apresenta Rick Grimes, um policial do interior que está lá procurando gasolina num local muito abandonado. Vários carros estão largados ali na estrada e o policial vai passando, procurando, até que ele não encontra exatamente gasolina, ele encontra uma criança. Ei, você. Eu sou um policial. Rick então se aproxima dela, começa a falar: oi, queridinha, eu sou policial, fica tranquila, tá tudo certo. Porém, quando essa pequena garotinha se vira, a gente percebe que ela é, na verdade, um zumbi, que começa a andar com uma certa velocidade pra cima do Rick, e aí ele, com um certo pesar na consciência, tira a arma e mete pipoco no coco desse zumbizinho.
Rola então uma volta ao passado, a gente vê esse mesmo Rick, agora no carro, junto com seu amigo Shane, onde Shane fala sobre como ele tem discussões com a sua namorada, sobre desligar a luz. Papo sobre como mulher é fogo. Você vem dizendo isso pra mim sua vida inteira e ainda assim é tão burra pra aprender a desligar a luz? O bicho complicado é mulher, né? Aqueles papo de stand-up, tá ligado? E ele vai lá, reclama um monte, eles dão uma risada, só que tem um chamado, eles têm que resolver. Aparentemente alguém acabou de assaltar algum lugar e está a milhão, que nem o Mad Max, tentando atravessar o país inteiro com um carro. Os dois vão atender a esse chamado e chegando lá, acabam sendo surpreendidos porque os outros bandidos estão armados. E ali rola uma troca de tiros. Inicialmente o Rick é baleado, mas é salvo pelo seu colete à prova de balas. Só que quando eles já estão fazendo piada sobre a situação, um outro bandido sai de dentro do carro e esse sim consegue acertar o Rick num lugar onde o colete não o protegia. Você entendeu? Bom, o Shane, o amigo do Rick, fica apavorado, leva ele pro hospital, só que ele apaga. E quando o Rick acorda, ele tem alguns flashes de pessoas falando com ele responde, mas ele acorda muito tempo depois num hospital que está completamente abandonado. Várias flores mortas, ele percebe que não tem ninguém naquele local, ele tenta se levantar, mas faz muito tempo que ele tá em coma. Quanto tempo? A série não especifica. Então vamos chutar o quê? Umas 3 semanas? Justo. Quase conseguimos. Ele sai se arrastando pelos corredores, o cheiro é horrível. Só que daqui a pouco ele vê uma pessoa que foi devorada ali e ele fica completamente consternado. Que porra é essa, marreco? Sem saber o que está acontecendo, o Rick continua caminhando pelo hospital à procura de algum tipo de ajuda. Inclusive tem ele chamando a enfermeira, mas ninguém aparece. E quanto mais o Rick anda, mais estranhas as coisas ficam. E é aqui que rola uma das cenas mais lendárias dessa série, que é o momento em que ele passa por uma porta onde está escrito Don't Open Dead Inside. Não, na verdade tá escrito Don't Dead Open Inside. Que seria, no caso, não abra, mortos dentro. Ou não mortos, abra dentro. Não mortos, abra aqui dentro. Ele sai dali em choque, do lado de fora tem vários tanques, helicópteros, militares mortos, pessoas mortas. Ele sai andando sem saber pra onde ir. Ele pensa, bom, eu tenho que tentar encontrar minha família pelo menos, né? Só que quando ele vai passando, ele encontra uma pessoa jogada no chão com uma bicicleta ao lado. Ele vai lá pegar a bicicleta e aquela pessoa, aquela meia pessoa, se vira pra ele. E essa cena é muito icônica desse zumbi da bicicleta, com essa maquiagem maravilhosa. Isso aqui é muito memorável, tá ligado? Você já deve ter visto essa imagem na internet mais de 1000 vezes. Minha bicicleta, seu arrombado! Em choque, ele sai dali com a bicicleta roubada, né? Foi sacanagento um pouco. Chega em casa e a família dele não está lá. E ele começa a entrar em choque, ele começa a se bater achando que tá num sonho, que é um pesadelo. Mas não, aquilo ali é a nova realidade dele. Isso é real. Eu tô aqui. É, gata. O Rick então sai de casa, vai até ali a calçada, meio sem saber o que fazer, quando de repente um garotinho se aproxima e acerta um golpe com uma pá na cabeça do Rick, que cai desacordado. Pai, eu peguei o filho da mãe, acertei ele, pai! Esse início é muito cara, é muito imersivo, todo esse mundo que eles criam, que tá tudo abandonado, o Rick não sabe pra onde ir. E sim, a gente já viu isso antes em Extermínio, né? Sim, já vimos, mas não tira, ao meu ver, os méritos da série, que começa muito bem. Esse início é muito legal, eu acho que tem um lance de mostrar a passagem do tempo que é muito inteligente aqui, do Rick ir até o hospital, o Shane visitar, ele tem uns flashes do cara, o Shane levar uma flor e quando ele acordar a flor simplesmente já tá secando, que demonstra ali que houve uma passagem de tempo. Então ele acorda, não sabe o que tá rolando, tudo mais, e a série consegue criar um ambiente muito desolador. De fato, lembra Extermínio, mas é muito bem feito aqui também e deixa a gente muito curioso para saber como isso aconteceu, se o Rick vai ou não encontrar a família dele. Enfim, é um início muito promissor e que já tem momentos muito icônicos, né? Aquela porta do hospital, esse zumbi partido ao meio, que eu me arrisco a dizer que é um dos, se não o zumbi mais memorável que a gente tem da cultura pop, assim, uma lembrança dele, sabe? Não é porque tem um Nemesis. Acabei de me refutar. Mas o Nemesis não é bem zumbi, né? O Nemesis é uma arma biológica diferente. E dentro de Resident Evil tem também o zumbi belo, né? Que é muito memorável.
E as semelhanças agora com o Extermínio vão dar uma acessada porque a série aposta em uma outra abordagem, porque ele acorda lá na casa do Morgan, Morgan pergunta se ele foi mordido, porque ele tem ali um ferimento na barriga, mas ele fala que não, que foi baleado e tudo mais. E aí o Morgan começa a explicar pra ele como é que é esse mundo. Ele explica que, olha, amigo, tudo que você conhecia ruiu, sabe? A polícia, o exército, ninguém soube como controlar essa situação e a maior parte dos que estão na rua aí são os mortos. No inglês eles chamam walkers e no português dublado eu acho que eles chamam de zumbis. Not the ones they put down, the ones they didn't, the walkers. Não os que eles mataram, os que não mataram, os zumbis. O Morgan dá essa contextualizada de que isso se alastrou pelo mundo inteiro e explica pro Rick, ó, a maneira de deter essas criaturas é com pipoco no coco, entendeu? Tem que acabar com o cérebro deles, senão eles continuam vindo. E ele sabe muito bem o funcionamento disso, porque o Morgan e o seu filho Duane estão ali, mas a esposa dele, essa foi infectada. E eles estão dentro de uma casa onde eles vivem ali refugiados, mas a esposa dele tá lá do lado de fora zumbificada. E aí tem todo esse drama do garotinho que fica olhando a mãe dele lá transformada e não consegue aceitar o que aconteceu com ela. Ele fica muito triste, entendeu? Quieto, vamos, fique quieto. Fica triste não. No dia seguinte, o Morgan comenta sobre um grupo de sobreviventes em Atlanta que ele ouviu no rádio e o Rick pensa, bom, minha família pode estar nesse local, é pra lá que eu vou. Mas antes, amigos, vamos lá na delegacia porque lá tem água quente ainda, sobrou um pouquinho de gás, dá pra esquentar a água. Vamos tomar um banho quente que, pô, ninguém é de ferro, a gente merece, né? A delegacia tem seu próprio sistema de gás. O encanamento ainda funciona. E essa cena é muito legal, né? Porque a realidade no início de The Walking Dead é tudo fudido, tudo acabado. Todo mundo tá na merda e aí eles podem tomar um banhozinho quente e é legal ver isso, né? Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. É legal porque eles conseguem ter um momento de humanidade. O mundo meio que já está perdido, só que ali a gente vê esses caras deixando de lado esse papel de sobreviventes e partindo um pouco mais para aquela ideia de seres humanos. E é uma cena muito boa que mostra pra gente eles vivendo ali um pequeno prazer da vida. Essa pequena parte chama-se felicidade. Mas eles não foram até ali para ficar tomando banho quente. Na verdade, o que eles precisam é de armas. Então o Rick pega ali uma boa parte do armamento da delegacia e aí ele fala pro Morgan, ó, bora então pra Atlanta. Só que o Morgan diz que ele não está pronto para isso. E aí o Rick aceita, deixa com o Morgan um walkie-talkie para que eles possam se comunicar. Ele fala, ó, toda manhã eu vou mandar uma mensagem para ti, te avisando como é que estão as coisas lá e tudo mais. Ele entrega também algumas armas pro Morgan e até um carro da polícia. Você é um bom homem, Rick. Espero que encontre sua família. Rick segue viagem, o Morgan volta pra casa dele se preparando pra dar cabo da mulher zumbificada dele. E eu vejo muita gente falando assim, nossa, que idiota, é só matar, é um zumbi. Mas geralmente nessas obras de zumbis não é como se o mundo inteiro tivesse conhecimento da quantidade de obras sobre zumbis que a gente tem hoje em dia. Então eles não tem como saber se aquela pessoa zumbificada não pode voltar a ser a pessoa que eles conhecem, não tem como reverter esse processo. Então eu acho que faz todo sentido do mundo esse dilema moral do Morgan de não matar a esposa dele e a cena onde ele aponta a arma e fica ali mirando na mulher dele e não consegue atirar, é uma cena muito boa, né? Meu Deus! Muito boa, muito bem atuada e pra mim faz todo sentido do mundo. Essa nunca seria uma coisa fácil de se fazer e pra mim ela justifica muito bem o motivo pelo qual o Morgan não seguiu com o Rick. Ele precisava acabar com esse fantasma da vida dele e ele de fato ainda não está pronto pra isso. Já o Rick, antes de ir embora dali, passa por aquele zumbi partido e tira a vida dele. No caminho até Atlanta, Rick acaba passando numa fazenda, encontra pessoas que acabaram tirando a própria vida, pega um cavalo, rouba ele e promete, você vai ter uma vida boa, não vai mais ficar preso. E o cavalo fala, obrigado. E eles partem para Atlanta. Vem comigo. Vem. Obrigado. No meio do caminho, ele tenta mandar mensagem para esse grupo de sobreviventes, mas eles não recebem muito bem. E aí a gente descobre que esse grupo de sobreviventes está lá sim, a família do Rick. Inclusive o Shane está lá. Eles conseguiram sobreviver. Aqui é o policial Shane Walsh. A pessoa transmitindo, por favor, responda. Olha lá, E a gente já percebe aqui que enquanto o Rick esteve fora, o Shane fez de tudo para cuidar da família desse cara da melhor maneira. Ele é gente boa, né? Ele protegeu, ele cuidou, ele foi atrás de alimento e ele inclusive deu prazer à esposa do Rick. Pois é, rolou.
Viu como eu sou um camarada? Bom, mas o Rick não sabe de nada disso, porque o pessoal está ouvindo ele, mas ele não consegue ouvi-los, então ele segue até Atlanta. E aí tem um grande problema, porque a galera ia avisar ele que Atlanta tá tomada, só que eles não conseguem. Então o Rick chega na cidade, entra lá com o seu cavalo e, meu amigo, tá entupido de zumbi. E aquele papo, aquela promessa que ele fez pro cavalo de que esse cavalo ia ter uma vida boa, ela acaba aqui. Você mentiu pra mim. O cavalo é devorado em segundos. Até parece que eles estão vendendo linguiça, né? Os zumbis saem saindo com um monte de pedaço de cavalo pra cima e pra baixo. E ele não sabe pra onde ir, vai pra debaixo de um tanque, mata alguns zumbis, fica só com uma bala ali no tambor e pensa, cara, vou tirar minha vida, né? Porque eu não vou conseguir escapar daqui. Só que quando ele olha pra cima tem uma passagem e ele consegue entrar no tanque. Um zumbi dentro do tanque quase ataca ele, mas ele consegue tirar a vida desse zumbi. Tirar a vida do zumbi? Tirar a não vida do zumbi? Bom, ele consegue se defender e olha só, agora o walk-talk dele tem resposta e ele fala com o cidadão. O cidadão fala assim pra ele: ô idiota, o que você tá fazendo aí? Fazendo um monte de merda, né? Daqui a pouco vai morrer. Otário, você aí no tanque. Tá bom aí dentro? O episódio termina com um overview dessa cidade, de onde está o Rick, ali cercado por zumbis, e fica aquele cliffhanger do que vai acontecer, e pra mim esse é o melhor piloto de uma série de todos os tempos. É muito forte essa aspa. Eu acho muito como ele capta a atenção da pessoa, como ele já deixa muito claro a personalidade do Rick, como é que é esse mundo que eles vivem, o que eles vão passar. É um episódio que explica tudo que precisa saber pra começar a série. Muito bom. Esse episódio é realmente muito brabo. Estabelece o universo, já estabelece o Rick, dá dramas pra ele, porque olha só, ele tá atrás da família dele e se ele vier encontrar essa família, ele vai ter um outro problema, porque o amigo dele tá tendo um rolo com a mulher. Então ele já estabelece toda uma situação e você fica curioso pra saber o que vai acontecer, por que o mundo tá assim, como o Rick vai sair do tanque. É um episódio piloto que, assim, ó, não tem como você assistir o primeiro e não assistir ao segundo. E pra mim, ó, é melhor do que o gibi. Que eu era muito fã de The Walking Dead na época que lançava, então fui atrás do gibi, li até a edição 80, sei lá. E pra mim esse início consegue ser melhor. Inclusive a primeira temporada inteira pra mim é melhor do que os primeiros arcos do quadrinho, sabe? E a gente vai falar um pouco sobre algumas diferenças que tem entre a série e a HQ um pouco mais pra frente. É demais! E o Rick é guiado pelo jovem Glenn, que entregava pizzas no passado. O Glenn leva ele até o grupo de sobreviventes. E lá vamos encontrar a Andrea, o T-Dog, o Meryl Dixon, que é um racista do caramba, e mais alguns personagens que, sinceramente, não importa, né? Eles nem vão ser tão relevantes assim. Que cara escroto. E agora eles estão presos nesse prédio. Esse prédio tem vários zumbis em volta. E a culpa é do Rick, né? Que saiu dando tiro pra tudo que é lado. Atraiu os zumbis e agora o pessoal tá puto com ele. Desgraçado, devíamos matar você. Vamos morrer por causa desse imbecil. Não só com ele, mas também com o Merle, porque eles vão até o telhado e esse cidadão tá lá dando tiro em zumbi, tá brincando de tiro ao alvo com os zumbis, fazendo mais barulho. E aí o T-Dog fala pra ele: ô irmão, para de fazer esse barulheira, que isso? Nesse momento o Merle, que já é um cara racista, preconceituoso pra caramba, decide que vai dar uma surra no cidadão, já voa soco pra uns outros 2, 3 ali também. E o Rick, vendo isso, ele pensa assim: rapaz, eu não vou deixar isso aqui barato não. Ele vai até lá, pega o Merle, dá uma surra no malandro e algema ele ali em cima do telhado pra ver se ele para, se ele ficar quieto, porque senão ele vai matar as pessoas. E ele fala a icônica frase: tudo que eu sou agora é um homem procurando pela esposa e o filho. Se alguém se meter no meu caminho, vai perder. Eles estão presos ali, batem um papo, a Andrea pega ali e rouba alguns pingentes. Ela até pergunta pro policial, né, o Rick, é roubar aqui é crime? Ele fala: não, né, o mundo acabou pra roubar. Seria considerado saque? Não acho que essas regras valem mais. E você? E eles falam: como é que nós vamos sair daqui? E o Rick tem uma ideia. Ele fala: olha, eu acho que os zumbis se atraem pelo cheiro das coisas também. Eles não atacam uns aos outros porque os zumbis têm cheiro de mortos. Então, se a gente pegar esse camuflar com o cheiro deles, a gente consegue passar entre os caras. Se ideias ruins estivessem nas Olimpíadas, essa ganharia o ouro. E aí eles pegam um zumbi, começam a estraçalhar o corpo e a se esfregar os restos dele pra ficarem com esse cheiro de leite vencido. E veja só, não é que isso funciona. O Rick e o Glenn fazem a frente, eles saem do prédio e eles conseguem passar por entre os zumbis sem serem percebidos. Tem até uma chuva que começa a rolar e que quase acaba com o plano deles, porque eles vão ficando limpos e aí os zumbis sentem o cheiro deles. Porém, mesmo assim, eles conseguem sair ali das redondezas e o Glenn nesse momento rouba um Dodge Challenger e sai com o alarme disparado, fazendo uma barulheira, atraindo todos os zumbis, enquanto o Rick pega um caminhão e estaciona ele para retirar o resto dos sobreviventes que estavam lá no prédio.
E uma coisa que eu acho legal dessa cena é que ela é muito tensa, né? Porque eles estão andandinho assim, daqui a pouco o tempo começa a fechar, começa a chover, e aí vem o outro cara e fala assim, não, é uma chuva passageira, ele não vai dar nada. Só que daí o Glenn começa, acho que eles estão percebendo a gente, Essa série consegue criar tensão muito bem, velho. Tá saindo. Não tá não. Bom, talvez. Fato é que o plano dá certo, o Rick chega lá com um furgão, vai levar todo mundo, só que o Merle tá no prédio lá, no terraço, preso. E aí eles falam, ô T-Dog, vai lá salvar o cara, pega a chave e abre a algema dele. Só que no meio da correria, ele acaba deixando cair a chave nos dutos de ventilação do prédio. E aí, meu irmão, não tem mais chave, como é que vai soltar o cara? Oh, não. Anyway, O T-Dog, então, pra impedir que os zumbis chegassem até o telhado, ele tranca a porta e deixa o Merle lá pra morrer de fome. Que eu acho que deve ser melhor do que ser devorado por zumbi, não sei. você vai apodrecer no inferno! Vai apodrecer no inferno! Rick escapa de lá com os sobreviventes, chegam até o acampamento e aqui tem um momento de reencontro da família. Rick vê sua família, abraça eles e tal, é um momento muito bonito. E a direção, muito sagaz, também coloca ali um ângulozinho para nós ver o Shane e a reação dele. Que tá feliz de ver o amigo vivo, mas ao mesmo tempo não tá tão feliz, né? Pra você que é talarique, paulada na nuca. Ah, que problema! Ele já tava bem pai de família. E a série mostra em alguns momentos como o Shane não só estava com a Laurie, mas ele também começou a cuidar do Carl. Ele tava virando essa figura paterna do menino. Então quando ele vê o Rick, bate uma felicidade, mas claramente o sentimento maior não é esse. Mulher de amigo meu, pra mim, mulher... Bom, ali o Rick conhece uma turma boa. Tem a Carol, que é casada ali com seu marido abusivo, o Ed. Tem também a Andrea e a sua irmã, a Amy. Estão ali ainda o senhorzinho Dale, que tá sempre de vigia, que vai ser... O velho filósofo. Que vai ser muito importante aqui. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Tem também o Daryl Dixon, que é irmão do Merle Dixon, o cara que ficou lá no telhado. Então, quando ele descobre o que aconteceu, ele não fica nada feliz com a história, né? E o Rick, ele é tipo o Superman desse mundo, tá ligado? Ele é meio escoteiro. Ele fala assim, cara, eu não posso deixar teu irmão lá, por mais que ele seja um arrombado, não é justo, não é certo, então eu te entendo, Daryl, você tem razão em ficar brabo com essa situação. Vamos voltar lá pra salvar teu irmão. Eu vou buscar meu irmão. Eu vou voltar. O Shane não gosta dessa ideia, isso porque aparece um zumbi no acampamento. É a primeira vez que isso acontece, os zumbis nunca tinham chegado ali, mas aparece um, então ele pensa assim, cara, mas se vocês saírem daqui, a gente vai ficar mais enfraquecido, entendeu? Só que mesmo assim, o Rick quer ir lá salvar o Merle e também quer pegar as armas dele de volta, que ele acabou perdendo na correria, e o walkie-talkie, porque ele precisa avisar o Morgan que Atlanta está tomada de zumbis. Vão cair na mesma armadilha que eu caí se não avisar. E de modo geral, esse início é bem parecido com o HQ, mas a série dá uma expandida em várias coisas. Então, aquele momento que o Rick chega em Atlanta, no gibi é rapidinho, daqui a pouco o Glenn salva ele e eles já estão no acampamento. Aqui não, tem todo esse segmento do prédio, coisa arada. Tem personagens que foram criados pra série, como o Merle e o Daryl Dixon, que vão ser bem importantes, porque assim, o Merle é um arrombado, né? Ele é meio que um vilão desgraçado desse grupo. Já o Daryl, ele é meio escrotinho, mas ele é aquele cara engraçado porque ele é cabeça quente, tá ligado? Então ele entrega bons momentos porque a gente acha muito engraçado o jeito que ele encara situações. Nesse início, esses dois personagens não vão ter tanto espaço assim, mas é legal ver como a série já no começo, na primeira temporada, estava criando algumas coisas diferentes que não estavam nos quadrinhos. E que vão ser muito relevantes, até porque o Daryl, por exemplo, vai se tornar um desses personagens favoritos de muitos fãs. Ele é o que o pessoal chama por aí de o cabra, sabe? Massa véi. Uma besta enjaulada! Enquanto o grupo vai pra Atlanta, o Shane, né, aproveita que o Rick não tá mais ali e vai trocar uma ideia com a Laurie. Chega lá, fazendo um carinho no braço, e ela fala, olha, o que a gente tinha acabou, porque você mentiu pra mim, você falou que o Rick tinha morrido, você confirmou que ele tinha morrido, e não é o que aconteceu, né, cara? Foi você que me disse que ele estava morto. Um vacilão. E aí a gente vai ter em um momento um pouquinho mais adiante um flashback onde a gente vê o Shane quando estourou a coisa, quando os zumbis começaram a tomar o hospital, quando o exército tava lá, o Shane de fato estava naquele hospital tentando salvar o Rick. Ele tava lá no quarto do cara tentando fazer o Rick acordar pra ele conseguir tirar o cara dali, mas não teve jeito, o amigo dele não acordou. E aí o que o Shane fez foi colocar uma cama de hospital na frente da porta do quarto do Rick. E provavelmente esse é um dos motivos pelos quais o Rick de fato sobreviveu, porque tinha aquela cama ali, por alguma razão não entraram no quarto dele, os zumbis não conseguiram invadir e o Rick acabou acordando muito tempo depois, ainda vivo.
mas o Shane aparentemente falou pra Laurie que, cara, não teve jeito, ele morreu mesmo. Você é o João! Só que assim, né, a Laurie também, eu vou te contar uma história, né? Não esperou nem o cadáver esfriar, o cadáver nem esfriou, na verdade, porque ele tava vivo, né? Mas se ela achou que ele tivesse morrido, porra, podia ter esperado um pouquinho mais, né? Eu adoro fazer sacanagens. Depois do fora da Laurie, o Shane acaba descontando no primeiro que aparece. E tem um cara ali que merece bastante, um machistinho, o marido da Carol, que começa a meter o dedo na cara de todas as mulheres, xingar elas, é um folgado do caramba. E não pensa que eu não te dou um corretivo, só porque você é uma idiota que fez faculdade, tá bom? Você é um filho da... Aí o Shane fala, seu arrombado, então eu vou dar um corretivo em ti. Só que, pô, o corretivo dele é sacanagem, né? E eu acredito que foi nessa cena que o John Bernthal garantiu aí o futuro papel dele de justiceiro. Tá contratado! Aliás, o John Bernthal é muito bom, tá? Ele tem uns trejeitos assim, ele sempre... Ele bota a mão na cintura assim, passa a mão no cabelo. Cara, eu acho que esse cara é muito da hora, velho. Dá o c... pra ele, então. E ali no acampamento, a série aproveita pra mostrar pra gente um pouco mais a relação da Andrea com a irmã dela, a Amy. Fala um pouco ali sobre como elas são diferentes, como na infância elas iam pescar com o pai delas e como o pai tratava as duas de forma diferentes, porque de fato elas têm personalidades muito distintas. Idades também. Então a gente tem esse momento ali delas se conectando e se emocionando. Acha que ele fez isso por nós? Porque ele sabia que éramos diferentes. Não citamos todos os personagens da primeira temporada, porque tem vários ali, e talvez esse seja um dos problemas que você pode encontrar. Que tá claro que tem um monte de bucho de canhão ali, né? Personagem que é só pra morrer. Então a série nem desenvolve, e a gente nem precisa colocar no roteiro, porque não vai fazer muita falta mesmo, né? É verdade. Em Atlanta, Rick e o grupo dele acabam chegando até o terraço do prédio e encontram lá o Merle. Quer dizer, encontram a mão dele, né? Porque aparentemente ele viu os Jogos Mortais, percebeu que não ia conseguir cortar a corrente com aquela serra e resolveu cortar a mão dele. O Daryl fica muito puto e fala, vamos rastrear o cara, entendeu? E aqui é legal porque a gente vê essa característica do Daryl de ser meio rastreador. Ele vai percebendo os padrões, sangue ali, alguma coisa derrubada ali. Ele é meio que um caçador, tá ligado? Então ele vai indo atrás do irmão dele e em paralelo a isso, Rick e o grupo também procuram pelas armas. Ah, e por falar em armas, vale a gente mencionar que o Daryl também tem uma arma muito característica que é a besta, né? Ele usa essa arma que é muito silenciosa, então isso é positivo, e durante essa série ela vai acompanhar ele, vai virar meio que o equipamento icônico desse personagem. Olha que cara foda! Saindo dali, Daryl e Glenn acabam entrando num confronto com um grupo de latinos. Começa uma brigação, uma lutaria, e esses caras conseguem sequestrar o Glenn. Só que o Daryl, em contrapartida, pega um deles também, pega um dos caras de refém. E aí o Rick chega, vê aquela situação bizarra e fala, cara, a gente vai ter que se aproximar desses marginais para tentar fazer uma troca de reféns. Os homens que estavam com você pegaram nosso amigo. Queremos falar com eles e ver se resolvemos as coisas. E é o que o Rick faz, chega lá com o Miguelito, que é o ticano que tava com eles, e eles tentam fazer essa troca, só que o maluco fala assim, olha, eu quero as armas, entendeu? Eu não quero só o Miguelito, não, eu quero as armas. Se não der as armas, não vamos fazer negócio. E aí o Rick fala, depois a gente se fala. Aí eles voltam, traçam um plano e o Rick fala, cara, essa arma é muito importante pra gente, a gente vai tentar fazer essa troca, mas a gente vai ficar com as armas. Eles voltam lá e nesse momento é um clima muito tenso, porque eles entram, começam a apontar as armas, vai dar um tiroteio, vai morrer todo mundo. Inclusive aparece o Hector. Sabe quem é o Hector, Léo? Aquele careca mexicano que está nessa série aqui, está em Velozes e Furiosos e está também em Todo Poderoso, e é o cidadão que já participou em vários filmes que tem mexicano. E curiosamente, em mais de 10 deles, e isso não é meme, tá? O nome dele é Hector. Vai todo mundo morrer, vai todo mundo se matar. Mas nesse momento aparece a abuelita de um deles ali, a avózinha, e fala, o que tá acontecendo aqui? Vamos parar com isso. E nesse momento a gente descobre que esse grupo, na verdade, não é formado por um monte de bandidos. É uma galera que inclusive tá fazendo muita coisa boa, porque eles têm uma espécie de asilo ali, eles estão cuidando de pessoas que são incapazes de cuidar de si por conta própria. E eles, na verdade, só tiveram esse confronto com o grupo do Rick, porque eles acreditavam que eles fossem saqueadores. Então rola aquele momento assim que o Rick olha e fala, pô, esses caras são gente boa pra caramba, hein? E no fim das contas ele até doa algumas armas pros latinos. Deu metade das armas e da munição. Não foi nem metade. Cara, eu adoro esses momentos da primeira temporada que é tipo... Eu sei que depois The Walking Dead vai instituir que o maior mal não são os zumbis, e sim as pessoas, né? Elas fazem maldade e tudo mais. Mas é legal quando tem esses momentos de humanidade, né? Que tu vê que eles ainda são humanos, né? É porque até aqui existe um balanço muito bom.
Tu vê que tem pessoas que têm intenções duvidosas, mas também tem gente que ainda tá vivendo essa humanidade, entendeu? Porque o mundo acabou há algumas semanas. Não é como se o mundo tivesse acabado há 10 anos. E pra mim isso demonstra muito bem como a série entende esse período de tempo. Porque se hoje acontecer um apocalipse zumbi, eu não vou vir aqui amanhã e te matar. Eu vou esperar pelo menos uns 10 meses. Entendi. E pra comer minha esposa, quanto tempo tu esperaria? Não, para, isso aí não faria. Em paralelo a isso, lá no acampamento dos sobreviventes está rolando loucurinha. Isso porque o Jim, um dos caras que tá ali, começa a cavar um monte de covas sem explicação nenhuma. Isso deixa a galera meio assustada. Aí o Shane, que é o justiceiro, vai lá conversar com o cara, bota o cara contra a parede e o Jim fala pra ele a história da vida dele. Ele conta assim, ó, eu tinha uma família, né, os zumbis acabaram matando minha esposa, mataram meus filhos e eu só sobrevivi porque os zumbis ficaram devorando meus filhos enquanto eu fugia. E aí toda essa história pesada, ela meio que não se conecta muito bem com os túmulos. E o Jim não sabe o que aconteceu. A única coisa que ele sabe dizer é que ele teve um sonho e por alguma razão, quando ele acordou desse sonho, ele sentiu que ele precisava cavar aquelas covas. Mas o Jim acaba se tornando violento, se mostra violento e o Shane é obrigado a prender ele numa árvore ali. Inclusive o Jim fala assim, o que você vai fazer se eu não parar? Você vai me bater que nem bateu no marido da Carol e tal? Mostrando que assim, o pessoal tem percepção de que o Shane é um cara um pouco desequilibrado, entendeu? Por mais que ele faça algumas coisas que tem que ser feitas na situação ali, ele às vezes se passa. Escuta, você não tem esse direito. Para com isso. Não tem esse direito. Para com isso. Aí cruzou a linha, hein? Enquanto o Rick tá chegando lá com o pessoal e algumas armas, tem uma coisa que acontece em simultâneo, que é um ataque naquele acampamento. E várias pessoas começam a morrer. É zumbi pra cima e pra baixo, é tiroteio, é loucuragem, é loucura. E como tá escuro, fica difícil de ver o que tá acontecendo. Então, muito figurante morre, né? É uma pena, tem até alguns que morriam que eu nem sabia que estavam ali, mas acabaram morrendo. Ajuda aqui, vai! Quem você pensa que é? Mas a Amy, que é meramente importante, ela morre, né? E aqui tem uma cena muito boa da Andrea, que ela fica ali com a irmã dela morrendo, segurando a mão dela, até que ela morre. E, pô, a atuação ali é forte a parada, né? Ela realmente consegue entregar, a Andrea chora tudo que tinha pra chorar, né? Cara, eu não sei como é que vão ser as próximas temporadas, eu não me recordo. Na época eu acho que eu assisti 5, 6 temporadas, talvez 7. Eu sei que aqui as atuações estão muito boas, elas são muito convincentes. E esse momento da Andrea com a irmã dela é bem tocante. E depois disso, né, depois que eles conseguem dar conta ali dos zumbis, a gente ainda vai ter um momento em que a Andrea não aceita que ninguém mate a irmã dela, né? Ela fica ali do lado daquele corpo, ela não fala com ninguém, ela só aceita conversar com o Dale, porque eles têm uma certa relação, eles já se conhecem há mais tempo. Desde que ela morreu, vocês duas foram as primeiras pessoas com as quais eu me preocupei. Inclusive isso é diferente nos quadrinhos, já que nos quadrinhos, Andrea e Dale... E aqui na série é muito mais uma relação de pai e filha, basicamente. Ele dá umas dicas pra ela, tenta ajudar, mas ela tá irredutível. Até o momento que a Amy volta como zumbi e ela mesma é obrigada a tirar a vida da irmã zumbi dela. Nesse ataque, quem também acabou morrendo foi o Ed, o marido abusivo da Carol, e o Jim foi mordido. Ele não está morto, mas ele foi mordido. Obviamente, em determinado momento, ele vai virar um zumbi. Mas ele comenta, né? Foi por isso que eu fiz os buracos. Eu não sabia muito bem o que era meu sonho, eu não entendi o que estava acontecendo, mas foi para isso. Para enterrar as pessoas que morreram nessa noite. Eu lembrei do meu sonho agora. Por que fiz os buracos? Aí começa uma discussão sobre o Daryl querer queimar os corpos. E eles sempre ficam nessas discussões, né? Porque o Daryl também é meio cabeça quente. Nosso pessoal vai ali. Que diferença faz? Estão todos infectados. Nós não vamos queimá-los. E o Shane só querendo comer a esposa do Rick. Cara, o Shane, ele tá assim, ó. Ele só pensa nisso o tempo inteiro, cara. Eu quero sexo! No final das contas, eles acabam enterrando os corpos e o Rick decide, olha, a gente não pode ficar aqui, temos que encontrar outro local. O acampamento fica perto de Atlanta, é muito vulnerável. E aí começa mais uma discussão de pra onde eles vão e tudo mais. O Rick quer ir pro CCD, o Centro de Controle de Doenças. Isso porque o Jim foi mordido e ele imagina, pô, será que não tem ninguém lá que desenvolveu alguma cura, algum jeito de retardar essa mordida, essa infecção? Então eles meio que se organizam e acabam fazendo isso. O que te faz pensar que nossas chances são melhores?
Mas não sem que o Shane se incomode muito, porque ele entende que o Rick mal chegou e tá mandando em tudo, porque antes o grande comandante dessa galera era o Shane, só que o Rick aos poucos tá tomando esse papel. E antes deles partir nessa missão, tem uma cena muito boa, que eles estão na floresta procurando se tem mais algum zumbi perdido ali, e o Shane está com uma 12, o Rick vai na frente, e daqui a pouco o Shane tá ali mirando na floresta e começa a mirar no Rick. Eu sou psicopata. E aí vem essa cena, o Jon Bernthal manda muito bem também, né? No olhar dele, pensando, e daqui a pouco ele meio que sai daquele transe que ele entrou, só que o Dale tava assistindo. E essa cena é muito boa, cara. Ele não sabe onde colocar a cara, o Dale tá desconfiado, pô, é muito bom, velho. Deus. No fim das contas, o Shane aceita sair dali e eles de fato vão em direção ao CCD. E aqui tem uma grande mudança das HQs, isso porque o Shane, nos quadrinhos, não sai desse acampamento com vida. Ele se desentende com o Rick de uma maneira muito mais forte, os dois acabam brigando, o Shane ameaça tirar a vida do Rick e ali o pequeno Carl, menininho de 7 anos de idade, vai pegar a arma e vai tirar a vida do Shane. Mas aqui na série o objetivo era desenvolver melhor esses personagens e se aprofundar mais nesse drama, esse lance do cara ter ficado com a mulher do amigo dele. Então eles optaram por manter o Shane vivo. Essa é uma grande mudança da série. Poxa, isso aqui é interessante. E eu acho legal também o jeito que acontece nos quadrinhos, porque daí vai desenvolver muito mais o Carl, que aqui na primeira temporada da série é bem escanteado, né? Ele quase não tem participação nenhuma, ele só tá ali pra falar papai, papai, papai. E já no gibi ele já começa a trabalhar bastante, ele que vai ser um personagem muito importante. Então é diferente. Eu entendo o motivo de manter o Shane vivo, porque ele é um personagem muito bom. E na segunda temporada ele vai ter vários momentos muito bons. Então eu acho que foi uma adaptação boa, tá ligado? Eu acho que fez sentido deixar o Shane vivo. Vou deixar você viver porque você foi rápido. Chegando no centro de controle de doenças, o Rick tenta entrar, mas as portas estão fechadas. Então o Rick apela pro discurso no jutsu e começa a falar: pelo amor de Deus, me ajuda! Vocês me ajudam. E o cara que estava lá dentro do centro de controle de doenças, o tal do Edwin Jenner, acaba abrindo as portas. E mais cedo a gente vê que esse cara estava trabalhando numa cura. Ele estava lá desenvolvendo uma parada e quando ele finalmente encontrou ali uma cepa que parecia dar um pouco certo, o tonto, desastrado, bateu com o cotovelo e o ácido caiu em cima da amostra. Então, se tinha alguma coisa ali proveitosa, não tem mais. É uma merda! Tem muita gente que acha esse momento do CCD meio perdido, né? Porque vem essa parada de ciência, desenvolver cura, toda uma explicação, uma IA que tem naquele local. Acham que tá um pouco solto, mas eu curto. Porque justamente mostra que, tipo assim, olha, esse mundo tá acabado. Se tinha alguma pessoa que poderia trabalhar numa cura, essa cura não existe mais. Agora é como tá. E aí acaba tudo, acaba tudo. E a gente vê aqui que o Edwin, ele é tonto, mas ele também tem noção das coisas. Depois que ele destruiu as amostras, ele ficou zuretinha das ideias, já pensou em tirar a própria vida, mas no fim das contas ele tá ali doido pra picar o pastel, só que ele vê o Rick pedindo ajuda e pensa assim, quer saber, eu vou deixar essa galera entrar. E aí o povo entra, o Edwin toma um prejuízo danado, que eles fazem uma janta e todo mundo enche o bucho, todo mundo bebe vinho, vão tomar banho quente, a gente tem mais um desses momentos de banho, onde a gente vê os personagens muito felizes por ter a oportunidade de se banhar com água quente. E é reconfortante essa cena, né, cara? Essas cenas são ótimas. Só que a gente vê que um certo cidadão não tomou banho, né? Eu não vi uma cena do Daryl tomando banho. O Daryl ele tem essa característica de ser sujo, né? Faz parte do personagem. Esse homem aí é imundo. E o Shane tem essa característica de ser merdeiro. Então aqui ele toma um vinhozinho a mais, ele fica meio altinho. E o que ele pensa quando ele tá altinho? Eu quero a mulher do Rick. Eu quero gozar. Então ele pega, ela tá sozinha, ele vai até ela, tenta conseguir alguma coisa ali e acaba tomando um arranhão no pescoço e um chega pra lá. E aí ele fica ainda mais pistola. E aí fica claro que o Shane, por mais que às vezes faça boas coisas, ele é um psicopatinha. Ele é um cara que tem probleminha, tem que cuidar com esse maluco. Eu sei que... Sai! Alô, Polícia Federal! E essa é a primeira vez em que o Shane assume que se o Rick não tivesse aparecido, ele teria ficado com a Lori. Então é um momento em que de fato aquela dúvida, sabe? Meu amigo voltou, quer a mulher dele? Ela cai por terra. Esse cara quer a Lori e se ele pudesse, talvez ele até tiraria a vida do Rick pra isso. E eu acho o roteiro desse momento muito gênio, porque ele começa falando assim, olha, eu fui lá salvar o Rick no hospital, mas eu não consegui. Aliás, se eu pudesse trocar com o Rick e eu estivesse lá no hospital, no lugar dele, eu trocaria. Eu trocaria com o Rick agora. Se eu pudesse trocar de lugar com ele, eu trocaria agora mesmo.
O Rick tá meio altinho, bebeu demais e conversa com o Edwin, agradece bastante, fala, pô, valeu por me colocar aqui dentro e tal. Mas o Edwin não parece muito esperançoso. Na verdade, o Edwin tem uma visão bem fatalista das coisas. Ele comenta, olha, cara, dorme aí, fica um tempo aí, mas essa esperança toda que tu tem, eu acho que ela não é muito frutífera. No dia seguinte, o Edwin chama todo mundo pra um TED Talk e fala, ô galerinha, vou mostrar um negocinho aqui pra vocês, tá? Olha só como é que funciona a infecção, tá? Daí tem todo o estágio, ele fala como é que funciona, pode demorar de 3 a 10 horas a infecção. Na verdade, depois a gente vai descobrir que pode ser de 3 minutos a 2 dias, depende do que o roteiro quer, a transformação vai vir. Mas ele comenta que ninguém sabe ao certo como essa parada começou, onde começou, por que não consegue conter, por que não tem cura. Ele inclusive fala, a minha esposa, que era braba mesmo, ela que liderava todo esse setor de pesquisas, só que ela foi infectada. Né? Inclusive, essa pessoa que eu tô mostrando aqui os testes e que acabou sendo morta, né? Virou um zumbi, era minha esposa. O indivíduo de teste 19 era sua esposa. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. E esse momento que muita gente não gosta, como o Miguel falou, também me agrada, porque aqui ele começa a construir esse mistério também de como começou e se tem alguém trabalhando na cura. Isso é algo muito comum em produções de zumbis e eu entendo que isso alimenta a gente a continuar assistindo, porque a gente quer saber se alguém já desenvolveu uma cura, de que forma isso iniciou, né? Porque sempre tem esse mistério de como que o vírus se espalhou e aqui isso é reforçado. Mas, como o Miguel também disse, o Edwin tá desesperançoso e de repente, no meio desse TED Talk, dessa explicação toda, ele pergunta pro pessoal, ó, perguntas, levantem a mão. Ele tá conversando com a galera e de repente o Dale vê um cronômetro no canto da sala. E ele pergunta, o que é isso aí? Aí o cara falou, é que daqui tanto tempo o local aqui vai se autodestruir. E daí ele fala, tá, mas como assim? A gente não quer morrer aqui não. Ô galerinha, vamos morrer, tá ligado? O mundo lá fora tá ruim. Fica aqui, morre comigo, pô. E o pessoal fala, não, a gente quer viver, quer viver. Começa uma grande discussão, o Edwin parece irredutível, não vou abrir porta, coisa nenhuma. Não tem como abrir, já tá tudo selado, não tem como escapar. Mas o Rick, cara, o Rick é o discurso no jutsu. Ele consegue ganhar no papinho. Ele convence o Edwin a falar onde é que tá a saída pro pessoal poder escapar. E assim o pessoal vai partir dali. Só que antes, o Rick vai lá e fala, pô, obrigado, cara, de novo, muito obrigado. E tem uma frase muito icônica que o Edwin fala aqui. Vai ter um momento que você não vai querer ter agradecido. Eu agradeço. Vai chegar o dia em que não agradecerá. Vamos! E também tem um outro ponto muito importante aqui. O Edwin vai assim, ó, no ouvidinho do Rick e conta um segredo pra ele. A gente não ouve o que é, mas eu deduzo que seja invista em renda fixa. Eles finalmente conseguem escapar de lá, só que as janelas são blindadas. E aí eles não conseguem sair. Naquele momento a Carol falou assim, ô Rick, eu fui lavar tuas roupas e encontrei essa granada aqui, eu acho que vai ser útil. Cara, eu vou dizer uma coisa, eu acho isso aqui muito idiota, porque eu entendo que a granada foi estabelecida lá no primeiro episódio, quando o Rick encontra no tanque. Tá, tudo bem. Mas por que que a Carol guardou essa granada na bolsa dela? Quando lavei seu uniforme, achei isso no seu bolso. Olha, tão lindo. Não sei, cara. Eu sei que eles usam essa granada, conseguem explodir a janela, sair dali, exceto por uma personagem aleatória, figurante, que acaba ficando lá junto com o Edwin. A Andrew quase fica também, né? A Andrew acaba mudando de ideia na última hora e felizmente eles conseguem sair e sobreviver a essa explosão de CGI perigosíssima, né? A gente sabe que o fogo de CGI é um dos mais perigosos. É o que mais queima. E aqui as chamas de CGI estão imensas. E assim se encerra a primeira temporada de The Walking Dead. Remember the sounds of my own name. The Walking Dead estourou a boca do balão. Terminou ali a primeira temporada com 6 milhões de espectadores, que pros padrões da AMC era uma parada absurda. Todo mundo comentou, virou debate na internet, todo mundo estava maluco por uma segunda temporada. E cara, pra mim começou bem demais. Essa primeira temporada é muito boa. Que não falei, o primeiro episódio pra mim é 10 de 10. Pra mim o melhor episódio piloto de uma série. E a primeira temporada inteira é excelente. Ela funciona muito bem pra estabelecer os personagens, os dilemas. E tem momentos muito marcantes também, né? É muito boa essa temporada, tem personagens muito legais e tem vários mistérios. Ela termina de uma maneira que, cara, ela deixa tudo tão aberto pra você, sabe? Pra onde eles vão, o que aconteceu, eles vão sobreviver, o que vai rolar com o Shane, com o Rick. Essa temporada é maravilhosa e o fato de ela conseguir botar tudo isso em 6 episódios também me agrada demais. Daqui pra frente, essa série vai ganhar muito mais episódios. Então a próxima temporada tem 12 ou 13, depois vai pra 16, lá no fim são 20 e poucos episódios. Sabe qual é o problema? Nas próximas temporadas é menos texto do que tinha na primeira e mais episódios. Você vai perceber que isso vai ser um problema. Essa temporada, ela é tão boa e ela é tão enxuta que a gente estava conversando antes de gravar, e se você for pegar só o primeiro episódio,
isso, atualmente, em 2025, 2026, isso viraria uma temporada inteira de uma série. O primeiro episódio, eles iam destrinchar tudo isso, entendeu? É o cara acordando no hospital, aí depois tem o arco do cara conhecendo 2 sobreviventes. O primeiro episódio inteiro ia ser só sobre o Rick e o Shane antes da infecção, deles sendo policiais e tal, e no final daquele episódio ia ter o primeiro zumbi. Cara, essa temporada de The Walking Dead é muito boa, e eu vou dizer, eu termino esse vídeo aqui, não reassisti a segunda temporada, mas eu tô com muita vontade, justamente porque a primeira me pegou de jeito. Então é isso, pessoal. Se você também é um fã de The Walking Dead da primeira temporada, ou se é um fã de todas as temporadas, ou se não é um fã, eu quero saber sua opinião sobre tudo isso aqui embaixo nos comentários. E por favor, deixa um like nesse vídeo, essa é uma saga que dá muito trabalho pra gente fazer, são muitas horas de conteúdo consumido, uma mão do caramba pro editor, então deixa aqui o seu like e se você puder, confere os links que estão na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e pro PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que vai ter conteúdo relacionado com The Walking Dead, já que a gente tem uma jornada longa pela frente.